Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em 1 de Reis. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 1 de Reis, capítulo 19, a partir do versículo 1. E Acabe fez saber a Jezabel tudo o quanto Elias havia feito, e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã a estas horas não puser a sua vida como a de um deles. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi, e chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto o caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbo, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que então um anjo tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez, e o tocou, e disse: levanta-te, come, porque se te será muito longo o caminho. E levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, e até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, e derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. E Deus lhe disse: sai para fora e põe-te entre monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as pedras diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento, e depois do vento um terremoto, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo, porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na capa, e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele disse: tenho sido extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixam a tua aliança, derrubam os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só fiquei eu, e buscam a minha vida para me tirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Pai querido, nós pedimos a tua unção, para que esta palavra possa cair em nosso coração, e não ficar somente na nossa mente. Nós precisamos quebrar tudo aquilo que é natural, e que impede o fluir do teu propósito em nossa vida. Nós queremos ouvir a tua voz, e entender a tua vontade para a nossa vida.
que o Teu Espírito possa nos guiar nesta noite, para que a Tua palavra desperte em nós fé e autoridade, para vivermos tudo aquilo que Tu tens preparado para as nossas vidas, em nome de Jesus. Nós nos submetemos à Tua graça, ao Teu Espírito, e permitimos, Senhor, que o Teu favor venha sobre nós, em nome de Jesus, e todos digam comigo, amém. Assim seja e assim será. Hoje nós vamos falar de um personagem muito conhecido de todos nós, que é um homem de Deus, alguém que descobriu o seu ministério, e como profeta foi poderosamente usado por Deus. Acontece que este homem, depois de uma grande conquista, nunca vista por ninguém sobre a face da terra, entrou em crise. Depois do que aconteceu no Monte Carmelo, quando os 700 profetas de Baal foram exterminados, e os sacerdotes de Baal, algo de profético aconteceu naquele lugar, e que abalou estruturas. Eu quero falar com você, que é de Deus, que serve a Deus, e que muitas vezes não compreende o porquê dos abalos. Acontece que aquilo que você tem feito tem impactado o reino invisível, tem impactado o reino espiritual, e por conta disso, algo acontece para te intimidar, para você parar, para você desistir, para você depor as armas, jogar a toalha, abandonar o propósito. O diabo, todo crente que decide orar, jejuar, buscar Deus na palavra e permanecer na sua vontade, buscar o seu propósito, representa um perigo eminente para o inferno. E o diabo, ele não vai querer que você trabalhe livre e solto, porque você é mensageiro das boas novas, pregador do evangelho. Você não é daquele tipo de crente que fica parado, estacionado. Você é uma pessoa posicionada em Deus, uma pessoa que tem se movido pelo Espírito, e por conta disso, muitas vezes, há uma provocação para te atacar, roubar a tua fé. O inimigo precisa te intimidar, te esfriar espiritualmente, roubar a tua fé. Eu quero dizer para vocês que nós não cremos em retaliações, no sentido de que elas são maiores do que o propósito de Deus. Tem muita gente que tira o pé do acelerador e coloca no breque, no freio, porque tem medo daquilo que o diabo pode fazer. Quando o caldo começa a engrossar, é aí que a brincadeira fica divertida. É aí que você tem que lutar com todas as suas forças. E se você não encontra forças em você, você deve buscar força nele. Você não pode desistir. Você não pode parar. A Bíblia diz que Deus não tem prazer naqueles que retrocedem, naqueles que abandonam, naqueles que desistem. A palavra nos exorta: aquele que perseverar até o fim, este receberá o seu galardão. A palavra diz ser fiel até a morte. E muitas vezes, só a temperatura aumentou um pouco,
e você já entra em crise. E eu quero dizer para você que o inimigo, ele faz de tudo para você não caminhar com Cristo. Muitos voltam para o mundo, ou muitos ficam dentro da igreja mortos espiritualmente. Aquele que está morto, ele não frutifica, ele não funciona, ele não é efetivo ou eficaz, ele não promove aquilo que Deus quer fazer através dele. Preste atenção, Deus quer se mover na vida de cada um dos que estão aqui. Nenhum de vocês são estéreis para o Senhor. Algo de sobrenatural há de acontecer quando você não para, não desiste, não pula do barco. Confia naquele que te chamou, confia naquele que te escolheu. Aqui então nós vemos Elias, um grande homem de Deus, aquele que descobre o seu ministério profético, e é usado assim de uma forma sem igual, e todo aquele lugar fica abalado por conta do poder de Deus que se manifestava através dele. Deus quer manifestar o seu poder através de você, e pode ter certeza que por onde você vai passar, vai ter impacto, vai ter abalo. As estruturas serão sacudidas. Acontece que vocês precisam compreender como é que Deus se move, e como é que o inferno também se move. Porque maior é o que te chamou, maior é o que te escolheu, maior é o que te elegeu, maior é o que te ungiu, maior é aquele que te separou. Por isso você não deve temer. Não temerei o que me poderá fazer o homem. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Recebe esta palavra profética. 1000 cairão do seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Tudo eu posso porque Ele me fortalece. Quando estou nele e quando eu estou com Ele, eu posso todas as coisas, segundo a sua vontade e segundo o seu propósito. Você pode estar sofrendo por não estar no propósito de Deus, ou de certa forma você pode estar atravessando um ataque por estar no propósito de Deus. Como eu falei, o que é retaliação? Retaliação é o levante do inferno com o propósito de impedir você de fazer a vontade de Deus. E muitos se intimidam. E tem gente que diz: isso aí é retaliação, isso é ataque, isso é levante para de promover o inferno. Esteja com o escudo da fé embraçado, levantado, rebata as setas inflamadas e as setas envenenadas. Sabe por quê? Maior é o Deus que você serve. O diabo, lhe certa vez, é um cachorro feroz, mas a colera está nas mãos de Deus. O Senhor está no controle de tudo.
Quando amadurecemos, nós pensamos: meu propósito nesta terra não é de buscar algo só para mim, é de viver para Ele. É isso que te move, é isso que me move, é isso que mexe comigo, é isso que nos faz viver com alegria e determinar dia a dia algo que vai glorificar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Então imagina só, acontece no Monte Carmelo algo sobrenatural. Deus desce do céu e recebe a oferta que Elias entregou, e todos os profetas e sacerdotes de Baal são exterminados. Isso repercutiu. Tudo que você faz em Deus vai repercutir, como uma onda. Ela vai ser crescente, vai repercutir. Então nós não podemos nos acovardar. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de medo, mas de coragem, ousadia, intrepidez e valentia. Então se apropria disso. Aqui dentro, muitas vezes, você pode, ou por fora, você pode estar temeroso, tremendo, mas aqui dentro, você deve estar inabalável. Eu sei em quem eu tenho crido. Mas o que foi que aconteceu com Elias? Ele se deparou com a sua humanidade. Nós também nos deparamos sempre com a nossa humanidade. E Deus entende a nossa humanidade. E você não é desprezado por conta da tua humanidade. Deus, Ele se apresenta a você e cuida de você no momento das suas crises, no momento das suas fragilidades. E você precisa aprender a lidar com isso. Aqui Elias, ele não tinha aprendido essa lição. Então Jezabel, que era cruel, implacável, sanguinária, ameaça Elias e diz que naquele horário ele estaria morto, como todos os seus sacerdotes e profetas. Ele, ao invés de dizer: o mesmo Deus que operou no Monte Carmelo há de me livrar de todo o intento de Jezabel, sabe o que aconteceu? Ele ficou temeroso no seu coração. Ele baixou o escudo da fé. Ele ouviu aquilo que o diabo estava soprando nos seus ouvidos. E ele então foge. Porque ele queria resguardar a sua própria vida. Jesus disse: aquele que quer resguardar a sua própria vida, perdê-la-á. A nossa vida está guardada pelo Senhor. Ele cuida de nós, Ele nos protege e livra dos nossos inimigos e de toda malignidade. Mas ele fugiu. E ele estava desfalecido debaixo de um pé de zimbro. Aí Deus se apresenta através de um anjo e oferece para ele o que comer e o que beber. Ou seja, Deus, ele entende a sua humanidade. Ele recebe cuidados terapêuticos, se alimenta e dorme. E 2 vezes aconteceu isso. Come e dorme. Não é momento de cobrança. Deus entende que estamos presos a um corpo limitado e que muitas vezes nós atingimos o nosso limite.
aí vem o desgaste, nos desfalecemos, aí vem o estresse. Mas Deus fala com ele e diz assim: o que é que você faz aqui dentro dessa caverna, Elias? Ou seja, esse lugar não é para você. O que é que você faz dentro do teu quarto deprimido, irmão? O que você faz dentro do quarto deprimida, irmã? Esse lugar não é para você. Sai dele. E aquilo que Deus tinha para se cumprir através da vida do profeta não seria cancelado por conta da sua crise. Diz a palavra que o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e chegando lá, unge a 2 reis e o seu futuro sucessor. Ou seja, sua missão não acabou. O anjo disse para ele: o teu caminho ainda será longo. Sabe o que é isso? Precisamos saber do tamanho do desafio que Deus tem para nós, porque isso deve nos animar e não nos decepcionar, frustrar e desiludir. Você deve aceitar desafios, principalmente aqueles que vêm da parte de Deus. Isso me faz levantar, me encoraja, me motiva, me incentiva, me anima. Então nós estamos aqui nesta noite para aprender a lidar com as nossas crises, com as nossas mazelas, com a nossa humanidade. Hoje nós vamos aprender por que você entra em crise. E é interessante que tem muita gente que fala: você entra em crise porque você é carnal. Você entra em crise porque você não está convertido. Você entra em crise porque deve ter alguma legalidade, algum direito, alguma brecha, alguma porta aberta na tua vida. Você entra em crise por conta das maldições que não foram quebradas. Preste atenção. Tem horas que a gente precisa parar de espiritualizar tudo e entender um pouco da nossa humanidade. Somos de carne e osso. Às vezes a gente precisa de um abraço apertado. Às vezes a gente precisa chorar no ombro de alguém. Às vezes a gente precisa conversar, falar. E a cura começa quando você verbaliza, põe para fora. Às vezes você tem a necessidade de ter alguém do teu lado que te ouça, não te condena, que cuide de você, que ministre sobre a sua vida. Foi por isso que Deus não condenou Elias, cuidou dele. Mas depois que ele se recompôs, se fortaleceu e trabalhou a questão física e emocional, ele volta para o propósito, ele volta para a vontade de Deus. Então esta palavra é para você que está pensando em deixar de lado aquilo que Deus te entregou. E você precisa ouvir o Espírito Santo. Muitas vezes eu fui tentado, e confesso a vocês que como pastor até hoje eu sou. Mas o mais importante é você saber quem é em Cristo Jesus. A sua identidade, o seu caráter em Deus. Aí pode ter certeza, as pessoas não vão entender você, mas é o Senhor que te mantém de pé.
como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha, como alguém dentro daquela empresa, daquela fábrica, daquela indústria, daquele comércio, daquele escritório, daquela escola. É Deus quem te coloca de pé. E muitas vezes não dá para parar. E se a gente faz uma pausa, é uma pausa curta, para depois retomar da onde nós paramos. Porque Deus não muda o seu propósito de acordo com o seu temperamento, de acordo com o seu estado de espírito, de acordo com a sua condição emocional. Não. Deus, Ele é firme naquilo que te manda fazer. E nós precisamos aprender igualmente a ter determinação, perseverança e constância naquilo que Deus nos entrega para fazer. E quando Ele fala, Ele abre a boca e compartilha a sua dor. E Ele diz o seguinte: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor dos Exércitos. Preste atenção. Até que ponto a nossa religiosidade tem nos consumido? Porque quando nós servimos a Deus, Ele renova as nossas forças. Nós fazemos o que fazemos com alegria e não por obrigação. E muitas vezes a gente pensa: Deus vai me livrar. E Ele te trata. E Ele permite que a crise venha, porque existe um propósito ainda maior, para você avançar, para você sair do ponto que você está e ir mais além. É por isso que Deus precisa quebrar a nossa limitação, porque nós somos cheios de melindres, somos sensíveis, hipersensíveis, temperamentais, a ponto de uma mulher como Jezabel fazer uma ameaça. Amados, se Jezabel quisesse matar Elias, tinha mandado um cangaceiro, um jagunço, um assassino, não teria mandado mensageiro. Mas ele enfrentou uma guerra psicológica e entrou em crise e fugiu. Então imagina só, qual o comentário naquele lugar? O homem que venceu no Monte Carmelo, matou os profetas e sacerdotes de Baal, fugiu atemorizado pelas ameaças de Jezabel. Ou seja, o que o diabo faz? A pessoa recebe hoje uma grande vitória, ela vive um triunfo, cai em crise, em depressão, e vem o diabo e não tem piedade. Ele tem que fazer por onde para destruir aquilo que Deus fez. Então o comentário deixa de ser o que aconteceu no Monte Carmelo, para falar a respeito da fragilidade do homem de Deus, de Elias, que fugiu com medo das ameaças de Jezabel. E aqui eu faço um parênteses. Você é daquele que tem fugido do seu chamado, fugido do que Deus tem para a sua vida, fugido daquilo que é para você fazer? Você tem fugido por conta de algum tipo de medo, receio ou temor? Porque alguns dizem: não, eu não vou fazer nada porque o inimigo pode se levantar. Toda vez que o inimigo se levantar, ele vai se levantar para cair, porque o Senhor é aquele que zela pelos seus, e o teu propósito vai se cumprir até o final.
Então ele diz: eu tenho sido extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Preste atenção, por mais que a gente faça, nunca é o suficiente. Nós temos um senso de justiça própria, onde nós pensamos que temos feito mais do que Deus espera de nós. Quando você tem que pensar assim: Deus, eu estou longe de te agradar, eu tenho feito muito pouco, Deus, eu não sou merecedor de nada, eu sou indigno, tudo que eu recebo é pelo teu amor, misericórdia, graça, bondade. E aqui ele fala: porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Aí Deus tem que falar com ele, porque ele pensa: eu sou o único que não me prostrei, me dobrei, me ajoelhei para Baal. Aí Deus tem que falar para ele que cerca de 7.000 homens de Deus, de mulheres, de joelhos, não se dobraram. Quando a gente passa por situações assim, a gente fica cego, a gente pensa só na gente. Aí Deus diz: Elias, cerca de 7.000 joelhos não se dobraram. Você não está sozinho. São os anônimos, são aqueles que servem a Deus, mas os holofotes não estão sobre eles. Que você seja uma pessoa assim nesta noite, que Deus te encontre servindo, e não fugindo, e não dormindo, e não com medo, receio e temor. Aí ele diz: derrubaram os teus altares e maltrataram os teus profetas à espada, como se Deus não estivesse vendo, e só fiquei eu, e buscaram a minha vida para me tirarem. Queridos, Deus se revela a Elias: sai para fora, Elias. Deus tem que tirar você do lugar onde você está, sai para fora. Aí ele viu a pedra que foi fendida, a rocha se abriu, mas Deus não estava na rocha. Aí veio um terremoto, e Deus não estava no terremoto. Aí veio fogo, e Deus não estava no fogo. Diz a palavra que Deus estava falando através de uma voz mansa e suave, que muitas vezes a gente não ouve. Por quê? Porque não paramos para ouvir. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos. Tira o plugue da tomada, descansa um pouco, relaxa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Qual era a visão de Elias? É só pensar em Jezabel, perseguição, ameaça, morte. Eu sou zeloso. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus não cuida de mim? Por que Deus não mata essa mulher? Por que Deus não destrói o seu governo? É uma mulher tirana. Jezabel é tirana, Acabe é tirano, déspota, ditatorial, manipuladores. Não temem o teu nome, mas Deus tem a sua hora para tudo. Não somos nós quem dizemos para Deus: faz agora. É Deus quem diz para nós: agora é hora, a minha hora. Então ele se vitimava, mas Deus fala no teu coração através de uma voz mansa e suave. Você precisa ouvir. Não se trata de emoção, sentimento, não se trata de algo que você fabrica, se trata da sua graça bendita em nome de Jesus. Amém? Porque você entra em crise,
Muitas vezes a crise acontece por permissão de Deus. A crise é um instrumento divino para transformar e levar alguém para o santo propósito. O objetivo de Deus não é de matar você, é de curar. Toda crise é reveladora. Ou a crise tira o melhor de você, ou a crise tira o pior de você. Toda crise é reveladora. Muitas crises são provocadas por nós, ou somos vítimas das crises que nos atropelam. A vida também é assim, cuidado ao atravessar a rua, ou seja, adaptações, escolhas, transições, mudanças, decisões. É a hora que a gente atravessa a rua, é a hora muitas vezes que somos atropelados pela crise. As crises podem ser humanas ou espirituais. Tem gente que passa por uma crise humana, pode ser pessoal, particular. Esta crise prejudica só a pessoa e não afeta outras pessoas. Outras crises podem afetar direta ou indiretamente outras pessoas. A maior parte das vezes as consequências vão respingar em quem está perto. Muitas crises podem ser emocionais. A pessoa está abalada ou insegura por alguma coisa. O diagnóstico de uma doença, uma traição conjugal, a dispensa do trabalho, uma briga familiar, um prejuízo financeiro, falência da empresa, dívidas, a morte de uma pessoa próxima, distúrbios sexuais, saída dos filhos de casa, um acidente, aposentadoria, gravidez, divórcio, tudo isso tende a abalar você. E você não pode se fazer de super crente. O que Deus quer é tratar você a ponto de você lidar com estas situações da melhor forma possível. Você não pode entregar os pontos, mas você pode olhar olho no olho daquilo que quer te jogar no chão e pisar no teu pescoço e dizer: eu vou te vencer, porque sou mais forte, em nome de Jesus. Amém? Tudo isso pode gerar um quadro de estresse, com alguns sintomas: fala rápida, nervosa, desconexa, tremores generalizados sem causa aparente, perda de memória recente, falta de concentração, confusão mental, distanciamento afetivo, a pessoa se isola. Distanciamento afetivo, a pessoa se isola, solidão, impaciência, irritabilidade, ansiedade, tonturas e desmaios, diminuição do desejo sexual, arritmia, variação da batida do coração, apatia, indiferença, frieza, insensibilidade, vícios, distúrbios respiratórios ou do sono, queda de cabelo, dor de estômago, gastrite, úlcera, azia, refluxo, dermatite, herpes. E o pior de tudo é quando o diabo afeta a sua fé. Então você precisa saber que aquele sentimento que você não trata, ele vai cristalizar, ele vai somatizar, e pode ter algum tipo de patologia. Então você precisa compreender aquilo que é emocional, e você pode rebater aquilo que é emocional de forma natural e também de forma espiritual. Comprovadamente, a ciência fala a respeito das benesses da oração,
da meditação, da busca em Deus, do exercício da fé. Então imagina só, dentro disso que eu falei, eu vou destacar só algumas coisas aqui. Por exemplo, a pessoa está em crise, qual a primeira coisa que ela faz? Distanciamento social, ela se isola. Talvez eu esteja falando com alguém aqui que está isolado. O lugar que ele vive é o quarto da sua casa, é do quarto para o banheiro, do banheiro para o quarto. Não gosta mais de sair, não quer se relacionar mais com ninguém, vive enclausurado, preso, detido, aprisionado. Muitos crentes estão vivendo essa realidade. Preste atenção, a chave desta prisão está nas tuas mãos. Abre a porta e sai de dentro dela. Aí vem a solidão, a pessoa ela se sente sozinha, abandonada, largada, esquecida. Seja agradável, caia na graça das pessoas, e nunca te faltará amigos. Nos momentos difíceis, elas estarão segurando na sua mão. Você não vai passar sozinho. Impaciência. Quando a pessoa está com esse quadro, ela não tem paciência para nada, ela não sabe esperar. Outra coisa que está linkada com ela é a irritabilidade. Geralmente a pessoa ela fica impaciente e irritadiça. Ansiedade. A pessoa permite que esse sentimento a torture. A Bíblia diz: não estejais preocupados, ansiosos, solícitos e perturbados com coisa alguma. Por quê? Você tem alguém que cuida de você. Você não está só. Você pode falar com Deus dentro do teu quarto, mas não é fazer como Elias, lamúrias, reclamações, choramingos. É você dizer: Deus, eu sei em quem tenho crido. O Senhor tem um propósito para a minha vida, e a cama não é meu lugar. Eu não vou ficar aqui debaixo desse cobertor às 3 horas da tarde, deprimido, angustiado, perturbado, sendo atacado pelos demônios. Não. O Senhor tem algo para mim, eu quero me preparar para isso. Não vou ficar confinado aqui. Eu vou resistir a toda oposição maligna. Eu vou resistir à tristeza. Eu vou resistir à mágoa. Eu vou resistir aos ataques. Eu vou resistir. Então o que Deus espera de você é esta atitude. Como é que você vai vencer? Através da sua atitude. Quando a pessoa não sabe lidar com as crises, sua tendência é de se desgastar no emocional a ponto de uma depressão, que pode ser leve, moderada, grave, reativa, endógena, neurótica, psicótica, retardada, mascarada. Olha quanto tipo de depressão, amados. Aí você me diz: pastor, o crente pode ter depressão? Amados, tem dia que a gente não está legal, é um tipo de depressão, mas é leve. Tem dia que você quer ficar deitado até mais tarde. Pode, claro. Tem dia que você quer ficar tranquilão. Tem alguma coisa errada nisso? Não. O problema é quando isso começa a te prejudicar. Você falta no trabalho, você deixa de ser produtivo. Quando isso começa a te trazer algum tipo de prejuízo, aí é preocupante. Aí a gente tem que avaliar. E muitas vezes você precisa até buscar uma ajuda de um profissional, de um psicólogo, de um psiquiatra, mas trabalha junto com um homem de Deus, uma mulher de Deus, com ministério de libertação, para que vocês possam conciliar aquilo que é corpo, alma e espírito. Isso é muito sério. No crente,
Ele diz: eu sou de Deus, mas ele não sabe lidar com as questões emocionais, sentimentais, afetivas, profissionais, ministeriais e até espirituais. O que você vê de crente que se faz muito espiritual e que dá nó? O camarada, ele tem uma vivência religiosa, ele não tem uma experiência real com Deus. Muitas vezes ele é só lei, ele sabe julgar e condenar. Ele não sabe entender, ouvir, compreender, amar, estender a mão. E esse é o nosso objetivo. Isso é ser igreja, isso é ser de Deus. Não digo que tudo isso é fácil, mas tudo isso é possível em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de dar alguns conselhos a vocês. Eu quero falar de 5 pontos. Primeiro, como vencer a crise na sua vida. Identifique o que incomoda você. Identifique o que incomoda você. Aí você vai fazer uma avaliação. O que é que está te incomodando, chateando, aborrecendo, deprimindo, angustiando? Às vezes é até bom colocar num papel, mas guarda só para você. Compartilhe depois com alguém que pode te ajudar. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, o seu pastor, liderança, discipulador. Então você precisa entender o que é que está incomodando você. Porque se você não tratar isso, isso vai aumentar, isso vai avançar, isso vai crescer, isso vai te engolir. Agora, apresente a questão a Deus, creia no seu coração que Ele vai te dar sabedoria, discernimento e estratégia para vencer. Encontre alguém para orar com você e que possa te acompanhar. Talvez você esteja passando o que você está passando porque você não tem alguém que ore por você e te acompanhe. Amados, eu tenho aliança com alguns pastores queridos, não só quando eu preciso. Eu faço disso um hábito na minha vida, de ligar para eles, de conversar com eles. Você não pode, por exemplo, procurar um médico só quando precisa, só quando fica doente. Você precisa trabalhar prevenção. Se gasta muito pouco em prevenção no Brasil e muito em tratamento. Nós precisamos ter esta cultura de trabalhar prevenção. Quando a crise vier, você vai estar firmado em Deus. Vai ter alguém que ora com você, por você, e alguém que te acompanha. Eu vou frequentemente para São Paulo, eu vou tomar café com estes pastores. Se tem alguma coisa que está me atormentando, me incomodando, alguma tentação, algum ataque, eu tenho para quem compartilhar, e aprendi essa lição. Não espere o pior acontecer, em nome de Jesus. Guarda isso. Segundo, nenhuma crise é eterna. Diga isso. Nenhuma crise é eterna. 3, mude sua maneira de pensar. Pensamentos constroem ou pensamentos destroem? Pensamentos constroem ou pensamentos destroem? Pergunta: os teus pensamentos têm construído sua vida ou têm destruído você? 4, não permita que qualquer sentimento permaneça no seu coração. Eu aprendi isso há muito tempo. Nós fazíamos o PDC, página 28. Nós perdoávamos todos os dias aqueles que nos chateava, aborrecia, magoava, feria, perseguia.
Todos os dias nós limpávamos os nossos corações e perdoávamos e orávamos por estas pessoas. É importante que você esvazie a lixeira do teu coração com frequência. Você já fez o teste de não esvaziar a lixeira do banheiro com frequência? Não tem quem entre no banheiro. Você já experimentou de não esvaziar a lixeira da cozinha com frequência? Não tem quem entre na cozinha. O ambiente fica mal cheiroso, contaminado, parasitas aparecem, moscas, baratas, ratos. Você já experimentou deixar o lixo acumulado? Houve uma época, eu não sei se você viveu esse tempo, mas eu cheguei a viver. Entrou em greve o serviço de coleta de lixo. Queridos, a cidade ficou horrível. A cidade ficou um lixo só. Nós não tínhamos onde colocar mais lixo. É isso que acontece com o nosso coração quando a gente não esvazia a lixeira, todos os dias. E outra coisa, perdão é assim, você não perdoa porque a pessoa merece, é porque você precisa. Perdoa, sempre. Não importa o que te façam, perdoa sempre. 5. Mude os seus hábitos. Saia da cama, tome seu banho, se arrume, põe uma roupa legal, um perfume cheiroso. Tem perfume que dá depressão, amados. Perfume cheiroso, perfume de rico. Amém? Se relacione com pessoas vibrantes, alegres, positivas. Você já parou para pensar que o depressivo, o amigo dele, o melhor amigo, é depressivo também? Imagina 2 depressivos conversando. Então você deve se relacionar com pessoas vibrantes, alegres, positivas. Faça coisas diferentes. Caminhada, andar de bike, nadar, cuidar das plantas, ler, cozinhar, fazer coisas novas, dar uma mudada no cardápio, dar uma agradada nos clientes, nos fregueses. Passeios em pontos turísticos, pular de tirolesa em Pedra Bela. Eu não tenho coragem, mas estou mandando você. Vai visitar a cachoeira em Joanópolis, a Cachoeira dos Pretos. Tem outras cachoeiras por aí, né? Lá em Extrema, aqui na região. Vai voar de asa delta lá na Pedra Grande. Eu também não tenho coragem. Vai andar de trenzinho, Atibaia, Campinas, não sei. Trabalhe os seus hábitos. O Cris foi para a praia esses dias, né? Com a família, foi assim, maravilhoso. Eu vi as fotos, que coisa boa. O Charlão vai com a família em janeiro. Vai para Franca visitar a mãe e depois vai para a praia, se bronzear um pouco. Sabe, às vezes a gente fala, não, eu trabalho, meu nome é trabalho, apelido é hora extra. Precisa ir. A família Calegari também, sempre passeia. Com a pandemia a coisa mudou um pouco, é ou não é? Mas com cuidados, dá para a gente fazer. Você não pode
pode estar neurótico por conta do que está acontecendo. Deve ter sabedoria e também cuidados de prevenção, para não colocar nem tua vida em risco e nem a vida do outro. Amém? Então eu quero incentivar você. Às vezes chegam para mim e dizem assim: pastor, fulano não está no louvor porque ele foi para a praia, o senhor precisa dar um corretivo nele. Eu digo assim: glória a Deus, porque foi para a praia. Tem que passear, tem que sair com a família. Ele fica o ano todo servindo, amados, sem descanso. Aquele que toca, aquele que canta, aquele que dança, aquele que prega, aquele que ensina, aquele que ministra, ele também merece ser feliz. Amém? Eu vou chegar num ponto onde a igreja vai dizer assim: pastor, nós fizemos aqui um pacote para o senhor viajar. Vai viajar, pastor. Eu falei: aleluia. Vai que cola, né? Ai, ai, ai. Mas não faça nada assim de surpresa. Às vezes atropela a agenda, às vezes colide, não é? E a gente pode se organizar previamente, né? Mas uma igreja tem que amar o pastor. Você sabia que tem muitos pastores que estão morrendo no altar da igreja? Tem muitos pastores doentes. Tem muitos pastores que estão vivendo a míngua porque a igreja quer ser cuidada, mas a igreja não cuida deles. A liderança do mesmo jeito. Às vezes a gente fica: eu quero ser cuidado, eu preciso ser cuidado, eu tenho que ser cuidado. Mas você passa o resto da vida dizendo isso, mas você não cuida de ninguém, você não tem um discípulo. Então você precisa crescer, amadurecer e desenvolver o teu chamado em Deus. Você já recebeu alguma coisa da parte do Senhor e que deve compartilhar. Cuidado, o crente se cobra muito. A sua caminhada com Deus deve ser suave e leve. Mateus capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esta palavra é para nós. A minha maior experiência com Deus se deu com base neste versículo, quando eu entrei dentro do meu quarto, atravessando a pior fase da minha vida, com cerca dos meus 20 anos de idade. Eu me lembro que tranquei a porta do quarto, entrava uma luz pela fresta da porta, pela parte de baixo, me ajoelhei do lado da cama e disse: Deus, eu conheço pouco a Bíblia, mas me lembro de um versículo que diz assim: vós que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Eu quero colocar aos teus pés hoje a minha vida. E foi nesta hora, querido, que algo de sobrenatural aconteceu. Foi como se uma mão tivesse tirado de mim aquele fardo pesado, difícil. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Olha só, encontrareis descanso para as vossas emoções, para a sua vida sentimental, afetiva. Encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O grupo de louvor, não transfira sua crise para a igreja, para o pastor e nem para a liderança. Quando você precisar de ajuda, é só você pedir. Não reclame, não murmure, não choramingue,
não se lastime, é só pedir. E nós amamos você, e nós vamos largar daquilo que estamos fazendo, para poder cuidar de você, cuidar da tua vida, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo todo. Você é tão importante para Deus, Ele te ama. A palavra diz que você é como se fosse a menina dos seus olhos. A palavra diz: e não te deixarei, e nunca, jamais te abandonarei. Marque um atendimento com o seu pastor ou com o seu discipulador. Não quebre a sua aliança com a sua igreja e liderança. Que a crise te fortaleça ainda mais. Não quebre sua aliança com a sua igreja e liderança. Que a crise te fortaleça ainda mais. Descubra o propósito de Deus na crise, cresça e amadureça. Caso contrário, você vai viver mudando de lugar. Não mude de lugar, mude de atitude. Diga assim: obrigado, Senhor, pela palavra que eu ouvi. Eu recebi cura para o meu coração. Eu vou sair daqui aliviado, na certeza de que o Senhor me ama e que cuida de mim. Tudo está nas tuas mãos, e eu creio na tua graça. Amém.